Fala pessoal, Marco Valentim mais uma vez. Vamos estar iniciando aqui mais um vídeo da nossa série Desbravando o C-Trader, tá ok? Hoje, particularmente, nós não vamos falar muito sobre o C-Trader em si, mas sobre um tipo de gráfico que o C-Trader tem e eu gosto muito desse gráfico, tá? Eu vou estar desbravando o gráfico Renko, tá certo? Que muitas pessoas não o conhecem, muitas pessoas não sabem como que ele funciona, então eu vou estar falando um pouquinho mais sobre esse gráfico Renko. O gráfico Renko, ele é um gráfico atemporal. O que significa? Ele não depende do tempo para se formar, ele depende do preço para se formar. Então, toda vez que o preço anda determinado número de pontos além do box já formado, ele forma um novo box, tá certo? É isso que ele vai tá fazendo. Então, por exemplo, nós estamos aqui com esse box já formado na casa ali de 19, com a máxima ali em 19,103 e a mínima em 18,999, alguma coisa assim. Mas ele é certinho aqui, esse Renko aqui, ele é um Renko de 10R, tá? Então, cada box desse aqui serão 10 pips, tá? Ou seja, 100 pontos. Então, ele só vai formar um novo box se ele andar 100 pontos a mais em qualquer outra direção. Então, se daqui ele voltar e andar mais do que 100 pontos, olha lá, 10.1 pips, ele forma um box. Se daqui para cima ele andar igual tá ali 9.8 pips, ele não vai formar um box, ele vai andar esse 9.8 pips e depois ele pode vir, voltar e aqui para baixo de novo ele andar os 10.1 pips e formar um box para baixo, tá? Uma coisa que eu tô brigando para que eles incluam, e eu já falei isso em algum vídeo anterior, é a questão do pavio do Renko. Porque se ele faz isso, se ele anda aqui 9.1 pips, 91 pontos e depois volta para cá, o Renko ele ficaria mais ou menos dessa forma aqui, ó. Ele faria um box aqui com um pavio batendo até 9.1. Então, isso aqui, esse pavio aqui é uma informação muito interessante para saber o que aconteceu nesse período aqui que o box foi formado. Se ele já voltou daqui direto e desceu, se ele veio para cá, quase subiu e desceu, tá? Se ele veio para baixo de novo, que é interessante também, aqui é a mesma situação. Se ele vem até aqui, não chega a formar os 10 pips, ele forma um box aqui, ele forma um pavio. Nesse pavio ele forma o Renko aqui, ó, o box do Renko. Ele ficaria mais ou menos assim, tá ok? Então isso aqui é uma informação muito importante que eu estou brigando para ter. Já consegui um indicador, mas eu não gostei muito do modo que ele opera ali, eu não achei muito interessante. Ainda se eu ganhar um pouco mais de confiança nele, eu instalo ele, tá? Eu falei um pouco disso no último vídeo, mas isso que é o Renko. Então, se, por exemplo, o dia de hoje, o preço não sair dessa região aqui de 19,050, vamos supor, se ele não for acima de 19,200 ou abaixo de 18,900, ele não forma mais nenhum box. Ele não faz mais nada, ele simplesmente vai ficar aqui, tá ok? E por que eu acho esse tipo de leitura mais interessante? Bem, primeiro, para tempos menores, tempos gráficos menores, eu considero isso aqui muito mais limpo de se ler, tá? Olha só, muito mais limpo de se ler do que um gráfico
candle, por exemplo, do que um gráfico de candle, por exemplo, tá? Eu acho, olha, a quantidade de sombra, a quantidade de informação que tem nesse gráfico de candle aqui. Isso porque eu estou num gráfico de M5, de M15. Aí a pessoa vai ver um gráfico de M5, olha só a confusão que tá. Mesmo gráficos maiores, tá? Eu não acho interessante. Eu acho muito aqui, é muita informaçãozinha, tá vendo? Muito box que não nos diz nada, tá? Então a gente passa aqui pro gráfico de Renko, tem uma informação muito mais limpa. A gente está entrando nas operações, os fundos e os topos são muito mais claros, são muito mais limpos, tá? A gente está entrando a gente está traçando linhas e coisas desse tipo. A gente olha aqui, ó, muito mais limpos. A gente vê aqui embaixo também, mesma coisa, tá? Aí olha aqui, ó, tá aí o nosso canal, se você gosta de operar canal e tudo mais, tá? Então a gente já vê que ele já tá num ponto aqui, batendo no canal aqui, que é uma resistência, tá ok? Então eu acho o gráfico Renko muito mais limpo quando a gente para traçar suporte, resistência e tudo mais, tá certo? Mas outro ponto interessante também do gráfico Renko é para gestão, e isso ajuda muito na parte psicológica, porque o meu alvo e o meu stop eles serão fixos tanto no valor de pontos, isso e consequentemente no valor monetário. Então aqui qualquer entrada que eu fizer no Renko, pela gestão que eu coloquei, é óbvio, o meu stop vai ser de 25 e o meu alvo vai ser de 50, naquela proporção sempre de pelo menos 1 para 2, tá certo? Então a gente olhando aqui, por exemplo, ó, a gente viu que o Renko rompeu a média móvel para cima, desceu, fez um box negativo aqui, tá vendo? Fez um box negativo, subiu novamente. Aí aqui poderia ser uma primeira entrada, eu vou colocar aqui só para terem uma ideia. Como o preço já está lá em cima, ele vai entrar com sell, mas aqui não seria sell, aqui seria, eu vou colocar uma linha então, só para não confundir a cabeça de vocês. Aqui seria uma compra, tá ok? Ali seria uma compra, aqui seria o meu stop e deixa eu colocar vermelho. Aqui seria o meu stop, aqui no azul seria a compra e 50 pontos para cima, aqui 25, vamos colocar 25, um pouquinho mais embaixo aqui, um pouquinho mais embaixo aqui, pronto, e 50 pontos para cima seria nesse box aqui, seria no 19, seria o nosso take. Vou colocar aqui o nosso take aqui. O nosso take aqui vai ser verde, só para dar uma diferenciada, tá ok, pessoal? Então a nossa entrada no Renko vai ser sempre nessa proporção, independente se eu entrar aqui, se eu entrar aqui, se eu entrar vendido, se eu entrar comprado, serão sempre 2 boxes contra da nossa entrada e 1, 2, 3, 4, 5 boxes a favor da nossa entrada, tá certo? Aqui eu coloco 5 pontinhos para majoração, mas o que eu falei em relação ao Renko? Aqui
ele poderia muito bem ter vindo até esse 9.6 aqui, ter pego, aqui não, aqui foi o nosso gatilho, nessa descida aqui, ó, ele poderia muito bem ter vindo até o 9.6, ter pego o nosso stop e depois subido novamente, e depois daqui subido novamente e batido acima de 10 pips e feito um box para cima, tá? Então essas informações eu acho importante ter, porque se ele tivesse feito isso, chegando aqui eu saberia que teve um pavio grande, subiu, desceu, subiu e formou o box aqui para cima, tá? Então esse box aqui, ele seria esse box do jeito que ele tá, mais esse pavio aqui, sem chegar nos 10 pontos. Aí seria esse box aqui com esse pavio, entendeu? Então teria uma informação melhor em relação a isso. Por exemplo, se aqui está também com um pavio, eu poderia ajustar o meu stop loss para baixo do pavio. Porque se tem pavio aqui, está mostrando que a força vendedora está tentando impedir essa subida. Se não tem pavio, está mostrando que a força compradora está predominando nessa região. Então eu consigo ajustar o meu stop em decorrência a isso. Mas ele sempre vai ter essa proporção em relação ao nosso alvo. Diferente do gráfico de candles, que, por exemplo, aqui toda operação que eu fizer, ele vai ter essa proporção de 25 para 50 ou de 30 para 60, alguma coisa assim. Ele não vai variar mais do que isso, e nunca vai variar mais do que isso, porque se ele variar mais do que isso, na verdade ele formou um novo box e descaracterizou a entrada, então você não entra mais. Então você tem essa variação apenas de 5 pontos ali, e com isso você consegue ter uma gestão muito melhor em relação ao gráfico de candles. Problema no gráfico de candles, por exemplo, você faz uma entrada aqui com esse box aqui, aí ele já está com box de 50 pontos. Então essa vela de 50 pontos. Com essa vela de 50 pontos, você fazendo uma proporção de 1 para 2, você coloca um alvo de 120. Beleza, aqui teria pego o alvo, 150. Excelente. Aí, vamos supor que você faz uma entrada. Vamos ver aqui onde tem. Vamos supor que você vem aqui de novo e você faça uma entrada aqui, nesse ponto. Esse ponto aqui já está com um candle de 80 pontos. Aí você faz uma entrada aqui, faz a sua projeção 2 vezes o valor. Se tivesse sustentado, teria pego aqui. Mas o box seguinte ele vai e pega o seu stop loss. Então, esse alvo, essa primeira entrada aqui com esse candle de 60 pontos deu gain, mas esse aqui com candle de 80 deu loss. Então, na verdade, você tendo duas operações, você estando empatado na operação com uma proporção de 1 para 2, você fica negativo por causa das diferenças dos boxes, dos candles, desculpa, por causa da diferença dos candles. Então, quando for fazer uma gestão, principalmente para o novato, é muito complicado. Ainda mais se você colocar assim, não, então beleza, então eu não vou colocar o meu stop de acordo com cada candle. Eu vou colocar o meu stop fixo no valor monetário, tá? Vai colocar o stop no valor monetário? Beleza. Então vamos estipular aí um stop de 100 pontos, vamos supor. Então, você entra numa operação aqui, por exemplo, coloca um stop de 100 pontos. Ok, o seu stop vai estar aqui, vai estar distante. Ele vai estar distante, beleza. Mas ele não vai estar. Aí você vem aqui, por exemplo, aí vê essa operação aqui, esse engolfo aqui. Eu já ensinei a interpretar o candle aqui, que na verdade isso aqui não é um engolfo, tá? Isso aqui é um candle, para mim é indecisão. Se você for pegar aqui, por exemplo,
os dois últimos boxes aqui, toda essa parte aqui que vai ser o corpo do box, do candle, desculpa, estou errando direto. Essa parte aqui vai ser sombra, essa parte aqui vai ser sombra. Então, para mim, isso aqui é indecisão, não é engolfo. Olha o erro que o novato comete. Tanto que depois, os candles posteriores, ó, foi tudo de indecisão. Desce, sobe. Entendeu? Desce, sobe, até chegar aqui e romper. Aí imagina todo esse período aqui que o novato passou de desespero, de vai pegar meu stop, não vai pegar meu stop, vai pegar meu stop, não vai pegar meu stop. Olha o estresse psicológico, o desgaste psicológico que ele teve até realmente chegar em um ponto aqui que mostrou um rompimento, uma possível retração e continuação no candle. Tá ok, pessoal? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Como eu já disse, fez a entrada aqui, até me perdi, não sei nem onde foi, mas vamos colocar que tenha sido aqui. Fez a entrada aqui e colocou um stop de 100 pontos. Vou colocar um stop de 150 pontos, tá? Colocou um stop de 150 pontos. O stop fica aqui, ó. O stop está bem, tecnicamente bem posicionado. Se for olhar o gráfico aqui, tem esses dois fundos aqui para ele romper até tá pegando o stop. Beleza. Aí vem nesse candle aqui que ele rompeu, ó, beleza, ele rompeu aqui e fechou aqui. Eu vou entrar aqui. O correto aqui seria um stop de pelo menos 250 pontos. Desculpa, de pelo menos 250 pontos. Não seria um stop de 150 pontos, porque aqui você não tem, pelo gráfico de candle, você não tem parâmetro nenhum para fazer, para ancorar o seu stop. Você não tem parâmetro nenhum para aonde vai colocar o stop e tudo mais. O stop teria que ser aqui embaixo, teria que ser nesse rompimento aqui, no rompimento desse retângulo aqui, tá? No fundo do retângulo. Se for colocar no meio do retângulo aqui, ele pode muito bem vir nesse meio do retângulo aqui e depois subir. E mesmo assim, aqui seria o que? 200 pontos. Aqui seria 200 pontos. Então, nesse caso aqui você não entraria, sendo que essa entrada aqui seria muito melhor olhando pela análise técnica do que a entrada nessa confusão aqui. Aqui simplesmente ele foi com o candle pequenininho, subindo aqui, mas sem confirmação nenhuma. Aqui ele poderia muito bem entrar aqui, um rompimento, uma retração e uma continuação. Aí nessa continuação aqui, ó, poderia estar entrando também. Aí vai entrar nessa continuação aqui, vamos supor que esse box aqui feche positivo aqui em cima, nessa máxima dele aqui, tá? Aí aqui o stop já seria de 160 pontos, seria um pouquinho mais, tá? Certo? Mas o correto ainda seria aqui, ó, 250. Mas aqui também seria interessante. Então, eu vejo que no gráfico de Renko, para você ter essa gestão de aonde colocar o stop, aonde colocar o take, eu acho ela também mais limpa do que no gráfico de candle, tá? No gráfico de Renko eu acho ela mais limpa. Então você consegue ter pelo menos uma projeção de que eu vou fazer 10 operações, essas 10 operações vão ter stop de 25 com alvo de 50. Isso você consegue planejar. Esse ponto você consegue planejar. Então, com isso, você sabe que dessas 10 operações, se a sua estratégia tiver uma estatística, uma probabilidade matemática positiva, uma probabilidade de acerto de 50%, no final você sai no positivo. No final você sai ganhando. Até de 40%, vocês viram isso no nosso vídeo Operando com a Sorte. E esse vídeo ainda não foi no ar, dei spoiler aqui para vocês. Nossa. Mas deixa, quem estiver assistindo aí o vídeo Operando com a Sorte, acabou de receber um spoiler, mas vocês vão ver que tendo uma noção, um acerto de 40%, é possível sair no gain, tá certo? Mantendo a gestão e mantendo o controle psicológico. Então, pessoal,
É isso que tem que fazer. Então, por isso que eu acho que o gráfico de Renko é um gráfico melhor para você se pensar, sem contar que a quantidade de informações, como eu disse lá, eu até ensinei para vocês a dar uma olhada o que acontece dentro do Candle aqui, tá? Mas olha a quantidade de informações que você vai ter, que você tem que analisar. Vamos colocar aqui, ó. Esse gráfico aqui começou, vamos colocar às 6 horas da manhã aqui, ó. Esse aqui é um gráfico que foi de 6 horas da manhã, de ontem até 6 horas da manhã de hoje. Pô, olha aí, é um martelo, é um engolfo, é uma mulher grávida, é um doji, é muita informação, é um engolfo de baixa, é um engolfo que não é engolfo, já mostrei para vocês, é uma consolidação, é um retângulo, é muita informação para você tomar em 24 horas, em um dia, é muita coisa. Sendo que no gráfico de Renko, a única coisa que você vai pensar, é se vai entrar ou não vai entrar, se fez topo e fundo. No máximo, a única interpretação que tem aqui, esse aqui nem isso tem, mas seria o martelo, quando ele forma o Renko com o pavio. Mas olha só, isso aqui é um dia no gráfico de 15 minutos. Praticamente ocupou a tela toda, né? Isso aqui é um dia no gráfico de Renko. Simples assim. Você vê aqui, ó, tá até menos ainda. Que lá eu peguei de 6 às 6, aqui eu peguei de 5 da manhã de ontem. Isso aqui é um dia no gráfico de Renko. Olha a quantidade de informações de tomada de decisão que você vai precisar fazer. 2. Entra nesse rompimento ou não entra nesse rompimento. Simples assim. Não, minto. Nesse rompimento aqui. Entra nesse rompimento ou não entra nesse rompimento. Porque aqui, no dia de ontem, vamos supor, ele fez esse fundo duplo aqui. Ele tocou aqui uma vez, subiu, tocou aqui outra vez e subiu aqui. Então, a decisão, se fosse pelo dia de ontem, seria entra nesse rompimento, nessa confirmação de fundo duplo ou não entra nessa confirmação de fundo duplo. Se tivesse entrado, teria pego 50 pontos. Outra tomada de decisão, entra nesse rompimento ou não entra nesse rompimento. Se tivesse entrado, 30 pontos, ok? Aí no caso, seria a entrada aqui, com o meu stop aqui, e o meu alvo seria mais ou menos ali em cima. Vamos ver aqui onde ficaria o meu alvo. Meu alvo, 42, seria aqui, 300. Com o meu alvo aqui, no 300. Acabou. Tomada de decisão seria essa aqui. Só em um dia, você teria 2 tomadas de decisão. Teriam duas possíveis entradas. Quando está em comparação ao gráfico de Candle, olha só a quantidade. Vou colocar um gráfico de M30 aqui. Então, um gráfico de M30 seria isso aqui. Isso tudo aqui de tomada de decisão. Olha só, isso tudo aqui de tomada de decisão. Aí você vai, eu entro aqui, aonde que eu entro? Eu considero esse pavio aqui, considero esse pavio, considero esse aqui. O que eu faço aqui? O que eu entro aqui? A tomada de decisão é muito grande, é muita coisa. Então, pessoal, esses são os motivos que eu considero o gráfico de Renko melhor para estar se fazendo análises do que um gráfico
de candles, tá ok? Desculpa aí se eu troquei as bolas, mas é Renko Candle, dá até um trava-língua, tá ok? Mas esse é o motivo, tá certo? Eu ainda uso o gráfico de candles para fazer as minhas análises na minha conta principal, que eu faço operações no fechamento do dia, mas já estou mudando também isso, tanto que eu tenho aqui, ó, estou pensando em usar esse gráfico aqui, Renko 50R, tá? Ou Renko 100R, dependendo do par, tá ok? Dependendo do par, mas eu acho interessante. Então você vê, por exemplo, aqui, ó, vou pegar um gráfico diário aqui. Esse gráfico diário aqui, ó, foi desde o dia 30 de março até agora, tá? Olha só a quantidade de movimentação que ele fez. Mas o gráfico diário, mesmo no Candle, ele ainda é bem melhor. É muito mais tranquilo, porque você vai fazer com o gráfico praticamente parado. Olha aqui o gráfico como é que tá. Você vai fazer com o gráfico praticamente parado. Então é muito mais tranquilo você estar fazendo essa análise, tá ok? Mas está aqui, ó, o gráfico aqui do Renko aqui, ó. Vou botar aqui dia 8 de junho, alguma coisa desse tipo. Aí você pega aqui o 50R, tá? Olha aqui, quantidade de informações que você tem no 50R desde março desse ano. Entra ou não entra? Aqui, como eu disse, 50R são 50 pontos. Então aqui o teu stop vai ser de 1.000 com o seu alvo de 2.000. Seria sempre essa proporção de 2 boxes contra, tá? E 5, no caso aqui, 5, 4 a favor. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 boxes a favor, 2 contra e 4 a favor, tá ok? Vai ficar uma proporção de 1 para 2, tá certo? Então é somente isso, ó, consolidou aqui, entra ou não entra, aqui novamente, entra ou não entra, aqui novamente, entra ou não entra, aí aqui já teria ido na direção, mas depois teria tomado loja, tomou loja, virou para cima aqui, ó, tomada de decisão aqui, entra ou não entra, tá ok? Aqui, como deu 2 boxes contra, geralmente eu não gosto de estar fazendo a entrada, então não entraria. Cruzou para baixo, cruzou para cima, rompimento aqui, entra ou não entra, simples assim, ó, 3.000 pontos, novamente aqui de novo. Uma coisa nessa estratégia aqui, uma coisa que eu gosto de fazer, que eu evito estar fazendo a entrada, é sempre pegar o primeiro rompimento e a primeira retração. Então aqui ele estava para baixo, aí ele subiu, aí ele fez o primeiro rompimento, a primeira retração, a entrada seria nesse rompimento aqui, tá ok? A entrada seria nesse rompimento aqui e entraria. Nesse aqui de cima eu já não entraria, porque à medida que ele for fazendo esses testes aqui, ele vai enfraquecendo. Então aqui nesse segundo aqui, no terceiro então, jamais, tá certo? Eu já não entraria. Então, como esse aqui aconteceu, foi de madrugada, tá? Isso aqui foi de madrugada, no dia 16 ainda, e esse aqui também foi de madrugada, eu não estava acordado no dia 17, eu acabei não pegando essa oportunidade. E quando deu essa aqui, eu decidi por não entrar, tá ok? Por isso que eu não fiz essa operação. Mas isso aqui é um padrão muito bom. Ele cruzou para cima, aí fez até um fundo duplo aqui. A entrada aqui seria muito boa e teria dado o gain, tá certo? Então, pessoal, já estou indo aí para meia hora, estou falando demais já. Mas essa é a minha visão do gráfico Renko, tá ok? Se ficou alguma dúvida, pode estar me chamando, pode estar questionando, perguntando, tá ok? Eu não vou falar que pare de usar o gráfico de candles, use apenas o gráfico de Renko, não. Isso funcionou para mim, eu estou dizendo que tem benefícios psicológicos para o gráfico Renko, principalmente para quem gosta, para quem insiste em operar tempos gráficos menores. O gráfico de Renko foi a solução que eu encontrei para melhorar
o meu desempenho nas operações, tá ok? Comecei a utilizar ele na B3, no mini índice e no mini dólar, e agora eu estou começando a trabalhar ele no Forex, tá ok? Tem as suas particularidades, tem as suas diferenças, as suas limitações em relação às plataformas da B3. Nesse ponto aí do pavio é uma delas que realmente isso ajuda muito na leitura, mas é um gráfico que eu acredito que possa ser utilizado muito e de forma muito boa. Tá bom, pessoal? Então, quero agradecer. Se tiver mais alguma dúvida, pode estar me mandando. A gente vai estar trabalhando em relação a isso, tá ok? Muito obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus.